Você está feliz de verdade com as escolhas que você tem feito na sua vida? Ou você está apenas existindo e cumprindo papéis que foram impostos socialmente? Oi, gente! Eu sou a Leteia, você está no Lado B da Psi, um podcast onde falamos sobre coisas da vida com pinceladas de psicologia analítica. E eu quero começar esse episódio com um triste fato que aconteceu recentemente. A morte da Juliana Marins, que me tocou bastante particularmente. E caso você não tenha visto, o que eu acho bem difícil, em resumo, ela caiu de uma trilha em um vulcão na Indonésia e o seu corpo foi resgatado sem vida praticamente 4 dias depois da queda. Ela não morreu na hora, ela ficou dias em agonia esperando o resgate, que não chegou, a tempo. Juliana morreu com 26 anos de idade e ela morreu fazendo o que mais amava, vivendo da forma que escolheu viver. E eu não conhecia a Juliana e nem nenhum dos seus familiares e amigos. E, aliás, eu gostaria de dizer que eu sinto muito pela perda e eu desejo muita força para vocês nesse momento. As poucas pontuações que eu faço aqui sobre ela são das minhas breves pesquisas, assim, no próprio Instagram dela, do que eu pude olhar. E eu não tô aqui para analisar ela e tampouco outras pessoas que eu vou citar nesse episódio, porque afinal, quem sou eu para isso, né? É impossível que a gente consiga analisar alguém por um recorte tão pequeno que é a vida da pessoa que ela mostra na internet. É impossível. No episódio 3, A Sobrecarga do Cotidiano, eu falei sobre a experiência da Tamara Klink, que também, com 26 anos, por coincidência, ficou isolada por 8 meses lá no Ártico. E desde que a experiência da Tamara me atravessou, eu segui lendo e pesquisando um pouco mais sobre esse tema. Mulheres corajosas que vão contra o que a sociedade espera. E a morte da Juliana me veio bem de encontro. E esse episódio não é sobre mulheres viajarem sozinhas, mas o que tem por trás dessa escolha. O desejo de viver, e viver de verdade, não só de existir, de fazer suas escolhas sem precisar suprir minimamente alguma demanda social. Foi horrível ver comentários sobre a morte da Juliana que diziam coisas como: mas também o que ela estava fazendo por lá? Ou, se ela estivesse trabalhando, estudando, tendo uma família, nada disso teria acontecido. Ou qualquer coisa que culpasse a ela. E eu confesso que toda vez que eu via algo nesse teor, eu pensava: ela estava vivendo, ela estava fazendo escolhas por vontade própria e sendo feliz. Diferente de você, pessoa amargurada, que talvez nunca tenha feito uma escolha por desejo próprio, porque afinal você nem deve saber de fato o que você deseja. Você só está cumprindo um papel imposto socialmente, sem nem questionar. Não, gente, eu não respondi isso em nenhum comentário, não comprei briga na internet. Mas, eu tô dizendo agora, e se você foi uma dessas pessoas que pensou isso, eu convido a ficar aqui para refletir um pouco sobre a sua vida. Mas não vem esperando que no final vai ter um pedido de desculpa da minha parte por ter te chamado de pessoa amargurada e sem opinião. Porque não vai ter, não. Eu ainda acho isso mesmo. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você possa repensar a sua existência. Assim como eu também quero conseguir essa proeza. E eu desejo que todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio também consigam. As experiências da Tamara, todas tiveram finais felizes. E ainda bem, porque geraram histórias incríveis. E, olha, vale muito a pena consumir as coisas que a Tamara produziu. Fica aí uma super indicação, porque ela é maravilhosa. Mas eu tenho certeza que se algo ruim tivesse acontecido com a Tamara, os mesmos comentários tecidos a Juliana também se aplicariam a ela, infelizmente. E a qualquer mulher que ousasse escolher de acordo com seus desejos e paixões. Mas, honestamente, eu desejo que isso não seja um empecilho para nós. O mundo é perigoso para algumas pessoas, até mesmo dentro da própria casa. E o lado de fora é um reflexo. Todos esses pontos me levaram a uma pergunta
muito difícil de responder. Você está feliz de verdade com as escolhas que você tem feito na sua vida? Ou você está apenas existindo e cumprindo papéis socialmente impostos? E eu fiquei dias pensando na minha resposta sobre essa pergunta. Até que eu cheguei em um lugar meio delicado, mas eu acho que é uma resposta. Tá tudo bem, mas pode melhorar. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. A gente, né? Somos bichinhos desejantes. E queremos algo novo e o melhor o tempo todo. E é claro que a gente só deseja o que falta pra gente. Ninguém vai desejar aquilo que já tem. Não faz o menor sentido. E a gente tende a não olhar tanto para o que a gente já possui, e sim para o que a gente deseja. Mesmo quando o que a gente já possui era um desejo e se tornou uma realidade. Quer ver um exemplo bobo e bem prático disso? Quando você sai do seu celular novo lá da loja, bem feliz. Aí nos primeiros dias você tem aquele super cuidado com aquele celular, para que ele não caia no chão, não risque nada. Um tombo, meu Deus do céu, já pega, já olha, já confere. Mas aí passa um ano, passa 2, o celular cai no chão, você só pega ele assim. Mas lembra, confere se tá funcionando e a vida que segue, nem liga mais. Por quê? Por que a gente perde esse cuidado? Porque ele já não é mais novo, já não é mais um objeto de desejo. E eu sei que eu já falei um pouco disso em vários episódios anteriores, mas é que essa é uma premissa tão básica do nosso comportamento que sustenta a nossa sociedade de consumo e fica impossível não lembrar disso sempre. Eu preciso lembrar que muito do que a gente deseja tem um recorte social e econômico. E eu quero usar outro exemplo para falar disso, uma experiência minha. Quando eu era criança, a cidade que eu morava era bem pequenininha e não tinha McDonald's. Quando eu vinha para uma cidade maior, meus pais me levavam e aquilo era o evento para mim. Adorava ir em médico para poder ir no McDonald's. Mas era por causa dos brinquedos, nem era sobre o lanche. E tudo bem, eu adorava mesmo assim. E aí teve um dia que eu vi uma sala reservada. O que está acontecendo aqui, Cruel? Cheia de criança, de chapéu, de bolo, parabéns. E aí eu descobri que era possível fazer uma festa de aniversário lá. Meu Deus. É claro que aquilo virou o meu maior desejo da vida de criança. E eu nunca tive. Hoje, gente, eu descobri que as crianças fazem festas em lojas de maquiagens. Lojas grandes de maquiagem. E isso, na minha época, era algo que não era nem pensado, assim. Que nem tinha maquiagem para criança. Só tinha aqueles estojos de borboletinha, vocês lembram? De R$1,99. Que dava mais alergia que tudo quando passava na cara, né? Uma maravilha. E qualquer um que tenha nascido nos anos 90 ou anteriores consegue ter uma ótima noção do quanto a sociedade mudou nesse aspecto. Aquele meme famosíssimo, com as fotos comparativas. Meninas de 13 anos hoje e eu com 13 anos. Nesse episódio, eu juro que eu não vou problematizar isso. Não hoje. Mas não posso esquecer do recorte econômico, né? Que muda todos esses fatores. Com certeza, para muitas crianças, o sonho ainda é comer um Mac, mas eu acho que além disso também deve ser ter maquiagens, não só o lanche. A maquiagem foi um desejo que foi incluído ali também, né? E eu estou usando esse exemplo para que a gente pense o quanto que os desejos mudam, ou melhor, quanto eles aumentam na lista. E eles são moldados de acordo com os estímulos da nossa sociedade de consumo, né? E eu tô falando tudo isso para voltar à pergunta inicial. Você tá feliz de verdade com as escolhas que você tem feito na sua vida? Ou você tá apenas existindo e cumprindo papéis impostos socialmente? Eu quero fazer outro adendo aqui. Quando eu falo sobre estar feliz de verdade, eu não tô, em momento algum, sugerindo que a tristeza não exista. Mesmo. Muito pelo contrário. Você jamais saberia o que é estar triste se você não soubesse o que é estar feliz. Uma coisa não existe sem a outra. Conceitos como felicidade, amor, eles são muito amplos e abstratos para serem definidos de forma tão exata. Mas eles são vendidos como meta.
na nossa sociedade. A gente corre atrás da felicidade o tempo todo, achando que felicidade é ter tudo que é prometido. O corpo, a casa, o carro, a família, e assim vai, a lista é grande. Mas não é. As pessoas ricas, pessoas milionárias, elas têm depressão, elas chegam a pontos extremos como não viver. E mesmo tendo tudo isso, que é dito como meta social, ainda assim chegam nesses pontos. O que eu quero dizer é, você pode amar o seu trabalho e mesmo assim, vez ou outra, desejar estar de férias. Pensar em faltar em algum momento, pedir um atestado, se sentir sobrecarregado. Seu trabalho, ele é bom, mas ele pode melhorar. Você pode amar a pessoa com quem você se relaciona e mesmo assim, em um dia, por alguma coisa meio simples, você tá com muita raiva daquela pessoa e você não quer ver ela nem pintada de ouro na sua frente. E aí? Seu relacionamento, ele tá bom, mas pode melhorar. E assim vai. E quando eu falo sobre estar feliz, é nesse balanço geral, e não em um contexto pleno. E isso vale também para dinheiro, viu, gente? Você pode estar muito feliz com a condição de vida que você tem, achar o salário que você ganha bom, e mesmo assim querer melhorar para poder fazer mais coisas. E o que tem de errado nisso? Mas não quer dizer que você esteja infeliz com a quantia que você está ganhando. Ou seja, seu salário está bom, mas pode melhorar. Como tudo na vida. E é bom lembrar que talvez tudo que você tenha conquistado até hoje, em algum momento tenha sido um sonho. Uma casa que agora você precisa de reformas. Um carro que agora talvez está meio velho, já está dando problema, mas foi um sonho. Esse pode melhorar, ele não é motivo para não se sentir feliz com o que você já tem. Porque a felicidade ela não é um estado permanente. É como a fome. Você não sente fome o tempo todo. A tristeza também não. Então, voltando à pergunta. Você está feliz de verdade com as escolhas que você tem feito na sua vida? Ou apenas existindo e cumprindo papéis sociais impostos? E aí? Agora eu vou um pouquinho mais longe ainda. As suas escolhas, elas têm sido suas escolhas? Esse trabalho que você escolheu, esse relacionamento, essa vida que você leva hoje, foi você que escolheu? Ou o caminho foi acontecendo e você foi aceitando as coisas que foram surgindo? E aí? Isso não é uma crítica, viu, gente? De forma alguma. Tá tudo bem caso a gente não tenha escolhido de forma consciente, mas a gente esteja feliz com isso. Às vezes a gente acerta sem querer mesmo. E isso é muito legal da vida. Porque, honestamente, foi assim comigo e com a psicologia. Ela não era a minha primeira opção. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade e eu nunca falei, quando criança, que eu queria ser psicóloga. Eu nem sabia o que uma psicóloga fazia, na verdade. Mas a psicologia me aconteceu. E foi o que deu pra fazer naquele momento, com as possibilidades que eu tinha. E talvez tivessem outros caminhos, mas foi o caminho que eu tomei. E hoje eu agradeço por ter confiado, porque eu não me vejo fazendo outra coisa, não por agora, por enquanto. Eu tenho sim outros desejos, com certeza em um futuro distante vocês ainda vão me ver limpando casco de tartaruga, catando foca presa na rede de pesca lá no meio do mar. Mas isso é um plano assim, ó, bem lá pra frente. Vai demorar bastante, mas ainda acontece, em algum momento. Calma lá. Aí eu vou virar blogueira de outra coisa, viu? Mas o contrário também pode acontecer, né? Por que não? Você pode escolher algo que você sempre desejou, seguir por esse caminho, e depois de um tempo você acaba percebendo que aquilo não fazia tanto sentido assim, quanto parecia. Que a realidade era bem diferente da expectativa. E agora você precisa recalcular a rota. Sabe aquele meme? Eu fiz medicina porque eu achava, pediatria porque eu achava que eu gostava de criança, depois que eu me formei, descobri que eu não gosto de criança. Alguma coisa mais ou menos assim. Acontece? Por que não aconteceria? Sabe? As coisas no mundo das ideias, na expectativa, no desejo,
elas têm um sabor bem mais intenso e gostoso. E isso me faz lembrar um sonho para eu contar aqui para vocês, que foi o seguinte, já faz muito tempo. Eu sonhei que eu estava comendo uma torta de limão. E foi a melhor torta de limão que eu já comi na minha vida. Sério, eu lembro, me dá até água na boca. Tá assim, ó, salivando. E torta de limão não é meu doce preferido, gente. Não é. Mas sempre que eu vou em algum lugar e tem uma torta com uma cara bem bonita, eu peço um pedaço. Na expectativa de que ela seja tão boa quanto era no sonho. E, adivinha só, nunca é, né? E no fundo eu sei disso. Eu sei que eu não vou achar uma torta tão boa quanto aquela. Mas eu ainda me permito tentar. E a frustração depois ela é meio que uma surpresa. Eu vou ficar muito frustrada ou pouco frustrada. Porque aí vai depender do quão boa era a torta, né? Mas sempre que eu penso que eu podia ter escolhido um bolo chocolatudo, que aí sim é a minha sobremesa preferida. Só que, mesmo assim, eu já me arrependi de ter pego uns bolos que estavam com a cara ótima e era só a cara mesmo, porque o resto não tava lá grande coisa não. E eu admito que aí a frustração ela é bem maior. E bem maior do que até a bendita da torta, porque geralmente a torta eu já espero. A frustração é algo que precisamos dar a mão, sabe? E andar juntinho, aprender a caminhar com ela do nosso lado. Junto com a tristeza, com a alegria, com a ansiedade e todos os outros sentimentos que eles existem e estão aí para ser sentido. A frustração, ela precisa ser a nossa companheira para um café de vez em quando. Mas, assim como a tristeza e outros sentimentos considerados ruins, a gente tenta evitar ela a qualquer custo. E quantas coisas na clínica podiam se dar de formas muito mais fáceis e simples, bastasse que a gente aceitasse a frustração como parte do processo. Seria muito mais fácil vários processos. E, sim, você vai se frustrar na vida. Você vai se sentir triste, você vai se sentir angustiada, entediada, feliz, orgulhosa, radiante. E tudo isso vai passar. Todos os sentimentos fazem parte do fato de existir e de viver. Um dos maiores problemas na clínica, ao meu ver, é esse. A busca pela felicidade constante, por realizar todos os desejos que passam na nossa cabeça, correndo atrás o tempo todo de prazer. Um prazer que não existe. Prazer, felicidade, gozo, tudo isso que é vendido junto com essas ideias pré-fabricadas de felicidade. As cartilhas e o protocolo de como você deve crescer, agir, vestir, comer, ser, pensar, viver e assim vai. E se seguir tudo isso, o pote de ouro no final do arco-íris, ele é seu. Mas o arco-íris não existe. Não tem o final. A Juliana não deveria estar em casa estudando, trabalhando, cozinhando, cuidando de marido e de filho. Ela poderia, se fosse do desejo dela, se ela quisesse. Mas aparentemente não era. E honestamente, eu poderia ser a Juliana. E eu ainda penso que em algum momento eu vou viajar mais e morar por alguns períodos em lugares diferentes. Era um plano e por motivos da vida, os quais não controlamos, eu não pude dar continuidade nesse plano, aliás. Mas eu jamais seria como a Tamara, porque eu não teria coragem mesmo. Não teria coragem de ser como a Tamara. Eu acho que tudo bem admitirmos que a gente não tem coragem para algumas coisas. Quando eu me comparo com a Tamara, eu penso particularmente que eu preciso de mais conforto, menos frio, eu não gosto de frio, mais luz do sol, ela ficou meses sem ver o sol, um pouco mais de contato humano e de animais domésticos, assim, eu preciso de bichos que eu possa apertar e não que vão me comer no meio do caminho, né? Mas, ok, era uma coisa que para ela fazia sentido, não é uma crítica, eu não teria coragem. E eu também jamais seria a mulher que seria casada cuidando de uma família, porque eu também não fiz essa escolha. Eu nem tenho filho e não quero ter. E eu também não tenho coragem para ter filho, gente. Eu admiro muito quem tem. Isso não é uma crítica de forma alguma, é só a minha escolha. Eu não tenho coragem para isso também. Porque de forma alguma eu quero que vocês achem que eu tô tentando falar para vocês que existe uma escolha certa. Não tem. Eu não sei qual é o melhor caminho para você. Eu tô tentando acertar nos meus caminhos
E isso já tá dando um trabalhão danado, assim. Eu não sou um guru, eu não sou um oráculo, eu sou só psicóloga e eu não tenho como saber o que é melhor para você. Eu espero que com tudo isso você reflita dentro das suas condições, não das minhas. O meu recorte é diferente do seu. Cada escolha que a gente faz na vida implica que a gente vai desistir de outras tantas escolhas. E isso inclui tristeza e frustração pela morte desses outros desejos que precisaram morrer para que outros vivessem e se desenvolvessem. Quando plantamos duas espécies de planta no mesmo vaso, uma das plantas começa a se desenvolver mais. E é bem provável que a planta mais forte, mais desenvolvida, acabe por sufocar e matar a outra planta. Porque ela precisa de mais espaço. E isso não quer dizer que a planta é ruim ou maldosa, apenas que a natureza está agindo. Coisas precisam morrer para que outras coisas nasçam e se desenvolvam. Enfim, isso vai para os nossos planos também. Quando eu disse que por motivos da vida, esses que a gente não controla, eu não pude dar continuidade para alguns planos, na verdade eu preciso me responsabilizar. A vida acontece completamente diferente do que a gente planeja. Quando eu disse que por motivos da vida que não controlamos, eu não pude dar continuidade a alguns planos, na verdade, eu preciso me responsabilizar. A vida ela acontece de um jeito que a gente não planeja, né? E eu poderia sim ter dado continuidade a alguns planos, mas se eu escolhesse esse caminho, me traria uma consequência que para mim custaria muito mais do que adiar os planos por tempo indeterminado. E por esse custo, eu não estou falando de dinheiro, são outros custos. A gente precisa colocar na balança o quanto vale a pena pagar pelas escolhas que a gente quer fazer. E saber que a gente pode errar nessas escolhas. E quase sempre dá para arrumar o erro. E se não der, paciência. Outros caminhos podem ser feitos a partir daquela escolha. Eu desejo, de verdade, que vocês e que possamos escolher de forma cada vez mais consciente. E isso quer dizer que a gente possa estar mais aberto a erros e frustrações. Não só a felicidade. Esse é um episódio cheio de desejos meus. Quase preces. Porque eu preciso confessar que estar aqui falando com vocês dessa forma também foi um desejo. Que me exigiu e ainda me cobra muita coragem para tirar do mundo das ideias e parir no mundo real esse projeto. Essa exposição toda, a preparação que tem em volta de um episódio, eu tenho zero experiência com tudo isso, como eu já falei para vocês, né, em episódios anteriores. E a cada episódio que passa eu tenho tentado melhorar um pouquinho, vou tentando fazer na medida das gravações. E eu até pensei em esperar um pouco mais para começar, até que eu me sentisse pronta. Mas na verdade, é que a gente nunca tá pronto de fato para nada, né? O caminho é tentativa, é acertar e é errar. E até mesmo os erros e os acertos, eles permitem melhoras. Principalmente os erros, a gente acaba aprendendo muito mais com eles. O pensamento de... E se eu fingir que nada disso aconteceu? Apagar tudo e seguir a vida. Ninguém vai perceber mesmo. Daqui a pouco ninguém lembra e aí a vida que segue, né? Eu juro que esse pensamento ainda ele passa pela minha cabeça aqui. Sério. E eu luto contra ele, viu? Mas, orgulhosamente venci até agora essa batalha. E eu fico feliz por isso. Eu desejo, de verdade, que esse podcast ele esteja encontrando pessoas às quais essas reflexões elas possam ser úteis. E eu agradeço mesmo a todas as pessoas que têm acompanhado e dado feedbacks, apoiando o meu trabalho e, sério, muito obrigada mesmo, porque vocês têm feito muita diferença para essa continuidade. E para finalizar os recados, vocês já sabem, né? Por favor, curtam, compartilhem, deem os likes, as estrelinhas, tudo que der para ser feito. Sério, porque isso ajuda muito mesmo. E os meus contatos, eles estão na descrição do episódio, gente. Vocês podem me escrever para falar comigo, para sugerir tema, o que for. Um beijo, gente, e até o próximo episódio. E me desculpem,
Esse episódio vai estar com bastante recorte, cheio de pausa, porque eu tô com a garganta irritadíssima. Tem dias. E não melhora essa tosse aqui, ó. Não melhora. Eu tô tomando remédio, tudo. Então eu tive umas crises de tosse aqui durante a gravação. Tem recortes e pausas bastante por causa disso. Desculpem, mas foi do jeito que deu, né? Desculpem. Beijo, tchau. Hoje a tentativa de gravação tá meio caótica, gente. Tem muito bicho pra pouca eu aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, porque eu tive que parar algumas vezes por causa das patinhas passando aqui. Mas acho que agora deu, né? Vamos tentar de novo? Vamos lá.